aparecendo. Entrou, dona Ana? Entrou, dona Ana? Entrou, Tomohiro Miyata. Muito bem. Entrou, João Carlos. Bom, vai por aí. Olha, hoje vamos encerrar aquelas 36 apresentações, né, sobre aqueles livros dali, né? 142 livros, nós fizemos em 36 e tiramos muita coisa. Você vê que da última vez eu falei, isso aqui tudo é repetido, né? Repetido da Luz do Oriente, repetido, entendeu? É porque cada organização messiânica vai lá e pega dos originais, pega o que quer, ou às vezes até nem é do original, já pega de um outro já que já fez, entendeu? Quer dizer, então isso é uma coisa que tem que fazer realmente uma triagem. Eu acho que eu fiz uma primeira triagem assim, eu acho que já se pode talvez partir mais ou menos do que eu fiz e se ver o que é que as organizações messiânicas fizeram até agora em relação ao original. Em termos de tamanho, é o mesmo. Agora, não sei se... Porque também eu já ouvi falar de um ministro que disse que tem muita poesia nos originais, entendeu? Então, se diminuir um pouco lá aquelas... e ver mais ou menos que não é poesia, talvez seja a mesma coisa. Ele mesmo falou, esse ministro, para nós, falou comigo que na essência é a mesma coisa. Então, hoje o que eu vou fazer com vocês, quer dizer, vocês devem ter reparado que eu fiz passei por todas as organizações messiânicas. A última que a gente fez foi a Tensei Shibikai, né? Shumei e a Tensei Shibikai. Hoje que eu vou fazer, eu guardei isso, porque eu vou voltar de novo à IMMB, quer dizer, Igreja Messiânica Mundial do Brasil, porque aí eu vou pegar assim, uns trechos que ficaram assim, trechos que Meixo Sama abordou e que dá um fecho no panorama, né? Quer dizer, se é uma publicação da MB, né? No fundo seria para falar desde gravidez, um pouco de educação, ciência, estudo, percepção, né? Então eu fiz esse bloco, né? E bom, tem muita coisa aqui, mas o que eu vou abordar mesmo, dos 7 itens que ele tem, eu vou abordar esses 5, né? Que seria educação intrauterina, gravidez. Quer dizer, eu botei nessa ordem, entendeu? Porque assim, você começa a educação intrauterina, depois vem a gravidez, depois a amamentação, depois conceitos do Messias Meixo Sama sobre o parto, depois doenças infantis. Eu só vou citar e não vou nem abordar isso aí não, né? E tem a parte da gravidez, né? E a parte da educação, ciência, estudo e percepção, a gente faz um pouco, tá certo? Bom, isso aqui está meio bagunçado, eu vou tentar não me perder, né? Porque eu fiz aqui fui para lá, fui para cá, né? Vamos lá devagar. Bom, então como eu falei, no primeiro vamos fazer sobre a educação intrauterina, né? Foi uma palestra que ele deu em 18 de novembro de 1948. O interlocutor perguntou a ele, né? Gostaria que me ensinasse sobre a educação intrauterina, de que falam muito por aí. Ele respondeu assim, ó, significa educar o bebê que se encontra no ventre da mãe. Quando houve coisa boa, a mente do bebê recebe esta influência e se torna uma boa pessoa. As mães veem as fotos de grandes personalidades, de pessoas bonitas. Esta influência realmente existe. Isto é realmente bom. Vendo sempre a caligrafia e a pintura de pessoas ilustres, estarão dando boa educação intrauterina. Então, ele ainda fala que é bom ler revistas religiosas, tal, entendeu? Isso é o que o Meixo Sama então diz, quer dizer, o bebê já está lá dentro e você aqui do lado de fora, você pode prestar um grande serviço. Alimentar, né? O bebê com coisas positivas. Alimentar com coisas positivas, né? Bom, aí
A gente vai para a página, que aqui eu vou para lá, vou para cá, que vai ser uma confusão danada, mas vamos lá. Aí vem a questão da gravidez, como eu falei. Na gravidez, ele fala assim: uma criança é uma bênção de Deus aos pais. Seguindo a lei da ordem do mundo espiritual, o espírito individual de seus antepassados, olha só, o espírito individual de seus antepassados escolhe os pais e no tempo certo a concepção acontece. Olha só, cara. Uma criança é uma bênção de Deus aos pais. Seguindo a lei da ordem do mundo espiritual, o espírito individual, quer dizer, pensa assim, eu estou lá antes de nascer. Então eu escolhi junto com meus antepassados, que meus pais seriam, meu pai seria o Charles, né? Sou Guimarães Filho, ele é o Guimarães, e minha mãe, Yolanda Reis Guimarães. Então nós escolhemos os pais e no tempo certo a concepção aconteceu. Então nasci. A criança recebe sua individualidade física a partir da união de seus pais. Seu espírito, entretanto, é um brilho divino de fonte eterna. Sim, é uma centelha divina. No momento da concepção, o espírito primário, ou espírito individualizado de Deus, penetra no ovário através do esperma. Então, entrei ali, naquele momento, certo? Então, o sagrado ato de dar à luz foi dado à mulher que tem sido fortemente presenteada com o dom de parir. De acordo com seu destino, a mulher será capaz de ter filhos. Além do mais, mãe e filhos serão abençoados com sua saúde melhor se houver um parto normal, sem o uso de instrumentos artificiais. É outro problema, né? São aqueles partos todo, fósseis, se não me engano, tirar. Os casais deveriam começar a preparação muito antes de se tornarem pais, a fim de ganhar uma boa saúde espiritual e física. Tem gente que é drogada, né? Uma oração é primeiramente oferecida pedindo a permissão para receber um filho de Deus e para poder guiar a alma através de seus ciclos de vida com amor e sabedoria. Lembra que no espírito tem que ter sabedoria, amor e força, não é isso? É importante para o marido e a mulher receber jorei regularmente, mas especialmente a mulher, que é quem carrega a criança. Um nascimento natural e saudável será grandemente determinado pela sua saúde física e bem-estar espiritual e emocional. Durante a fase preparatória, receber jorei facilitará um fluxo natural de toxinas para serem eliminadas e ajudará em estabelecer um ciclo menstrual regular. Uma atenção especial é dada às áreas que ajudarão a eliminar o estresse indevido à pressão das toxinas ao redor do rins e abdômen quando a concepção ocorre. Até que sabe que a mulher começa a passar mal, a enjoar, essas coisas todas, porque a barriga pressiona, né, as coisas todas, ali tendo máculas e todas, começa a causar enjoo, né, na pessoa. Pressiona o estômago. Né? Receber jorei também ajuda a manter o equilíbrio delicado entre o céu e a terra, representados pela parte central da testa e órgão de reprodução, respectivamente. Uma vez ocorrendo a gravidez, a mãe deve continuar recebendo tanto quanto possível. Ela deve manter seu ritmo de trabalho, atividade até o mês do parto, se possível, mas deve evitar trabalho ou exercício ao extremo. E, particularmente, fazer trabalhos que existem na área do cóccix, tais como aspirar ou abaixar-se para pegar coisa no chão, mesmo no último estágio de gravidez. Antes da mecanização, os camponeses japoneses exercitavam a área do cóccix surfando nos campos e tinham fáceis partos com decorrência disso. Dieta e higiene são, obviamente, importantes durante a gravidez. Um outro aspecto importante do pré-natal, que ajudará a futura mãe a manter um equilíbrio e harmonia interior, que tem um efeito significativo no feto, é ouvir música bonita, apreciar a boa arte, ler ensinamentos Meixo-sama e outros livros espirituais. É também importante para a mulher e o marido ter um relacionamento harmonioso e amoroso. Muitas mulheres, durante os 3 primeiros meses de gravidez, enjoam pela manhã em casos sérios, vômitos, o mais constante impede a mulher de comer durante 1 mês ou mais. Esta situação ocorre em mulheres que têm mais toxinas ao redor do estômago e pode ser considerado um processo natural de purificação para fortalecer seu corpo e preparar para a luz. Esta purificação permitirá também o crescimento contínuo do embrião feto, que poderia então ser abortado
abordado pelo acúmulo de toxinas. Há dois tipos de toxinas para serem eliminadas. Uma é a toxina hereditária e a outra é a toxina, uma é hereditária, né? E o outro é proveniente, né? Proveniente de remédios. Os enjoos matinais cessarão quando estas toxinas forem eliminadas ao redor do estômago. Entre o terceiro e o quinto mês de gravidez, a mulher deve diminuir em fazer longos percursos de carro ou de ônibus ou usar qualquer transporte com solavancos. Um aborto pode ser causado por solavancos durante esse período de gravidez. À medida que o feto vai se desenvolvendo, a mulher algumas vezes tem inchaço, isto é, devido à pressão feita sobre o rins pelas toxinas das costas e pela gravidez. Esta pressão causará atrofia no rins e pode levar ao excesso de urina circulando no corpo, causando um inchaço. Examinando as condições físicas da mulher grávida, pode-se dizer com frequência se o parto será fácil ou não. Se uma mulher estiver com boa saúde, só o útero cresce e durante o último mês de gravidez se apresentará com uma forma esférica redonda. Sob essas condições, o nascimento tenderá a ser fácil. Uma mulher poderá se manter ativa devido à leveza do seu corpo até antes do parto. A recuperação será geralmente suave. Por outro lado, há uma quantidade relativamente grande de mulheres grávidas que têm mais inchaço à medida que o dia do parto se aproxima, o corpo da mulher começa a ficar pesado e suas atividades ficarão mais restritas. Sua recuperação também pode ser afetada. Este estado é devido às toxinas que comprimem os rins, causando a formação de toxinas urinárias e do inchaço na área abdominal. Recebendo joreia, as toxinas diminuirão, melhorarão a saúde da mulher antes e depois do parto. Durante os 3 últimos meses de gravidez, a maneira de se ministrar joreia muda levemente para enfatizar regiões que ajudarão na dilatação, né, durante o trabalho de parto, facilitar a saída da criança através da vagina. Aqueles que estão recebendo joreia regularmente, em geral, terão menos dores de parto, o trabalho de parto durará menos tempo. Durante o desenrolar do trabalho de parto, pode-se ministrar joreia no abdômen ou no cóccix. Se não causar maior desconforto da mulher no trabalho do parto, o esposo ou outra pessoa que estiver ministrando joreia pode colocar a mão por baixo da mulher a cerca de 1 ou 2 polegadas acima do cóccix. Se a mulher estiver deitada, ou ministrar diretamente na região 1 ou 2 polegadas acima do cóccix se ela estiver sentada. Isso ajudará no nascimento. Então você vê que a gente, então, a gente já falou o que a gente disse que ia fazer, educação intrauterina, né? Agora falamos sobre a gravidez, agora vamos falar sobre a amamentação. O leite da mulher é o melhor alimento para a criança. Esta é a maneira que Deus criou os seres humanos. Se a criança é criada com leite de vaca e nutrientes artificiais, a energia do corpo e seu poder purificador natural são enfraquecidos, embora não haja diferença aparentemente no crescimento, aparentemente. Esta substância pode, então, ser a causa indireta de algumas doenças na infância. Uma das grandes maravilhas do mundo se encontra no leite materno, né? Esse primeiro leite age como laxante natural para limpar o estômago e o intestino da criança das impurezas recebidas no útero e durante o parto. As 2 primeiras fezes são geralmente escuras devido ao material tóxico que está fluindo do seu corpo. Como uma função natural, também o leite da mãe ficará cada vez mais rico para guardar as necessidades crescentes da criança. E aí a amamentação no peito deve ser interrompida quando os dentes do neném começam a nascer aproximadamente aos 14 meses. Quando não começam, antes o aparecimento dos dentes mostrará que o sistema digestivo está funcionando completamente e que a criança está pronta para outros alimentos. Então você vê que o prazo aí é aproximadamente de 14 meses. Mas assim, 14 meses para a mãe deixar de amamentar. Deixar de amamentar. Mas tem mãe aparecer... Não, aí, tem mãe que deixa de amamentar antes e tem... Todas as 2 são ruins, né? Antes ou depois. Não, e tem, assim, a maioria das pessoas começa a comida, a comida, papinha, fruta, não sei o quê, até com 6, 7 meses já. Poder fazer, pode. Tá. Como pode fazer depois também, de continuar alimentando através só do leite materno, né?
Pode fazer tudo. Agora, o que ele recomenda realmente é isso. Que até 14 meses, até sair os dentes, Aproximadamente, começar a sair os dentes. só toma leite materno. É. Depois começa a entrar nesse ritmo aí do papinha e tal. Quando as circunstâncias chegam a um ponto que o substituto do leite é necessário no início da lactação, ou algum mês mais tarde, uma fórmula pode ser preparada em casa a fim de fornecer alimento saudável para a criança, né? Então, se uma mulher reassume suas atividades prematuramente, o sangue sujo não se purificará, acumulará e se solidificará rapidamente na região onde os nervos estão sendo mais usados, né? E vai por aí afora, né? Tem muita coisa. Então, vamos ver agora os conceitos do mestre sobre o parto. Quanto tempo após um parto, uma ministra pode recomeçar o seu trabalho de dedicação? Sim. É muito importante ter um conhecimento claro sobre esse assunto. O trabalho pode ser retomado uns 75 dias após o parto, quer dizer, 2 meses e meio, né? Mas isso depende de cada pessoa. Normalmente, passados 35 dias, as atividades já podem ser reiniciadas devagar. Mas antes desse período, o melhor mesmo é a parturiente procurar se resguardar o máximo que puder. Com relação ao período antecedente ao parto, não há cuidados especiais a serem tomados, quer dizer, antes, né? Inclusive, a mulher pode trabalhar normalmente até o último dia da gestação. No entanto, é muito importante que receba bastante jorei. Contudo, a parturiente não deverá ministrá-lo durante os 35 dias que sucederem ao parto. Ela não. Porque o sangue velho acumulado pode subir quando ela levantar o braço para ministrar jorei, chegando a se acumular nesse local. E mesmo após esse período, caso ainda haja sangramento, ela deverá aguardar até que esteja completamente recuperada. Aí vem umas perguntinhas que o pessoal faz, né? Uma das perguntas. Após o parto, quanto tempo a parturiente deve aguardar até que possa participar do culto na sede Iatame? São mais ou menos umas 2 ou 3 semanas. Portanto, ela deverá evitar viajar antes de transcorrido esse período. Contudo, se mesmo assim ainda houver sangramento intenso, é melhor que permaneça em casa, aguardando até que ele diminua, e quando isso ocorrer, significa que o sangue já está ficando limpo e que permita viajar para assistir o culto. Aí uma outra pergunta. A que se deve estar atento antes e após o parto? Antes do parto, não há muita coisa a ser levada em consideração. Contudo, desde antigamente, fala-se do perigo de aborto quando a mão é levantada de forma exagerada. Deve-se também tomar todos os cuidados para se evitar tombos, pois o aumento do tamanho da barriga pode levar a mulher grávida a perder o equilíbrio e cair, o que, em consequência, gera a possibilidade do cordão umbilical enrolar-se ao pescoço do bebê. No entanto, cair simplesmente não tem tanta importância assim, já que o perigoso mesmo é uma grávida rolar uma escada, por exemplo. Mas a gestante pode trabalhar normalmente sem haver necessidade de cuidados excessivos até o mês do parto, exatamente como fazem aquelas que se dedicam à agricultura, as quais se mantêm ativas até o dia do parto. Ao agir dessa forma, a parturiente dará à luz tranquilamente, inclusive com sofrimento menor. Mas após o parto, os cuidados deverão ser redobrados, principalmente enquanto houver sangramento. Sempre está insistindo nessa coisa, né? Porque é a hora que o sangue sujo está sendo eliminado. Devendo-se evitar, nesse período, movimentos bruscos e até friagens, inclusive. Ultimamente, os médicos têm recomendado banhos ou resfriamentos por gelo, que se trata de um reparável erro, porque tal procedimento pode levar a uma parada repentina do sangramento. Com isso, o sangue que deveria ser eliminado, negócio de gelo é sempre perigo, vai se acumular em alguma parte do corpo, especialmente nas que foram muito movimentadas. Dessa forma, caso a parturiente tenha andado muito, o sangue vai ficar solidificado em sua perna. Se usou muitos olhos, é aí que o sangue vai se acumular. Inclusive, dizem que a visão danificada no período pós-parto não se recupera nunca mais. Se a gestante se preocupou exageradamente com algum problema, o sangue velho sobe para a cabeça. E daí a grande facilidade de doenças mentais serem contraídas nesse período. Concluindo, até que haja a total eliminação
do sangue velho, a parturiente deverá manter repouso e também observar o seu próprio processo de sangramento, à medida que for diminuindo o fluxo. Daí, então, ela poderá ir retomando devagar as suas atividades cotidianas. Mas é recomendável que na primeira semana consecutiva ao parto, movimente-se apenas para ir ao banheiro. Porém, nas 3 semanas seguintes já poderá realizar algumas tarefas, mas sempre tomando todos os cuidados para evitar que seu fluxo sanguíneo seja interrompido, procedimento que depende, então, dos cuidados pessoais de quem acabou de dar à luz. Portanto, as parturientes deverão estar atentas ao fluxo sanguíneo que está sendo eliminado e também aos movimentos corporais que realizam. E quando o sangramento cessar por completo, que geralmente ocorre após 3 semanas do parto, já há condições das atividades normais serem retomadas, mesmo assim, paulatinamente. E até uma pessoa faz uma pergunta, né? E banho pode ser tomado? Isso depende do fluxo de sangramento, sempre abatido é meio. Inclusive, deve ser tomado todos os cuidados para que ele não seja interrompido. É necessário deixar-se que o sangue velho seja eliminado para que ele limpe o corpo. De modo geral, aconselha-se o banho só após a 3ª semana do parto. Se esse sangue não sair, porque já tem um problema lá dentro da criança com a mãe. A mãe passa através do cordão umbilical, passa as coisas. Então, aquelas doenças que vão surgir infantis mais tarde, né, é proveniente de tudo esse sangue sujo. Então, tem que tomar um cuidado danado. Então, por isso que é bom ministrar jorei antes, entendeu? Para ir limpando tudo isso. Para as coisas serem muito mais devagar, menores, entendeu? Mais suave. Então, ele apresenta, assim, um capítulo só sobre doenças infantis. Eu não vou falar sobre isso, mas vou dar uma ideia só. Deixa eu só fazer um parênteses. Assim, uma vez eu li numa situação de ensinamento de Meshama sobre o parto, pós-parto, que a pessoa, a mulher que teve a criança, tinha que ficar assim, num quarto, numa penumbra, não se mexer, você está falando aí, né? Até banho, 3 semanas depois, não sei o quê. Mas essa questão do quarto na penumbra, assim... aquele artigo, vamos dizer assim, que o Meshama escreveu, eles são muito mais radicais. Eu vejo assim, quer dizer, assim, não pode tomar banho, lembra? Sim. Tem que ficar num ambiente assim, sem quase se mover, sem quase se mover. Aqui, nesse, não, você vê que já é mais... Eu vejo mas é Meshama escrevendo também? Meshama também. Mas então, assim... porque... É questão de tradução, é questão de... Não. A questão sempre vai ser esse o grande problema nosso, infelizmente. Depende da época, para quem que ele está respondendo. Tá certo? Esse vai ser sempre o nosso problema. Então, assim, é como se nesse texto o Meshama estivesse sendo menos radical do que num texto anterior. Porque respondendo, ele está dentro de uma plateia, as pessoas fazem uma pergunta com esse banho pode ser tomado? Ele fala, mas ele não está falando do global todo, né? Então, quando às vezes se debruça para falar sobre um tema mesmo, aí não, a coisa fica Mas você sabe o que eu estou falando, né? Porque eu já li esse de Meshama, que fala que a mulher tem que ficar num quarto na penumbra, não pode tomar banho. Não pode fazer esses movimentos. Isso é verdade. Ler, não sei se você leu. Ler, não podia ler, porque aí começa a trazer para a vista o problema, né? Bom, mas o mais importante que você realçou, para mim que eu estou realçando mesmo, é essa questão. Esse é um problema crucial. Para fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso. Como eu falei, para mim fazer isso, eu tinha que estar lá colado com o Meshama. Aquele pessoal tudo vacilão lá, acho que são vacilão, pô. Tinha que ficar anotando ele, enchendo o saco dele, está falando, está se fazendo coisa, eu estou prestando atenção para quem que ele está respondendo, botando, e ficar ali escrevendo aquela vida toda. Mas o pessoal era meio devagar, eu acho. Ele falava, anota tudo que eu estou fazendo, mas eu não vejo muita gente fazer isso, não. Não vejo, quer dizer, perdeu. É como eu falava de novo, eu vou tentar fazer o esforço e dar
uma melhoradinha, assim, no sentido de dar os primeiros passos para se fazer uma cronologia, quer dizer assim, tal ano, o que é que ele escreveu, e aí eu vou tentar botar um pouquinho de nada, só assim, da parte histórica, para fazer uma associação, para poder tentar fazer uma associação. Nem sempre uma coisa que está ocorrendo na sociedade e o que ele está escrevendo tem a ver com essa coisa que está ocorrendo na sociedade. Nem isso eu posso afirmar com isso. Né? Quer dizer, porque às vezes é uma coisa já anterior, quer dizer, uma coisa que já está na sociedade há muito tempo, e o nego resolve perguntar e resolve responder. Então, é difícil, eu não sei como. Eu vou tentar montar, entendeu? E só montei em cima de 20 livros. Então, 160 e poucos livros. Mas se eu fosse fazer em cima de 162 livros, tem um, se não me engano, não sei qual é a época dele, mas se não me engano, num ano aí, não sei qual é o ano, acho que já deu 600 e poucas ou mais. Pô, caramba, se eu botar mais aí, vai dar quanto? 2.000, 3.000 páginas para mim. E aí como é que eu consigo, vamos dizer assim, aí eu tento procurar só um ensinamento para ver, assim, um ensinamentozinho para ver se ele... porque eu não posso ficar... aqui, se a gente fazer mais de uma hora isso aqui, eu tento fazer em torno de uma hora, assim, porque geralmente também tem um problema, né? Geralmente as pessoas não têm saco, entendeu? Isso é um problema das pessoas. Eles não têm muita motivação para aprender, né? Não tem. Então vão fazer o quê? As pessoas não têm. Então, assim, ó, ele fala assim, né, o capítulo 29, só sobre doenças infantis. É do conhecimento de todos que há muitos tipos de doença, e é grande o número delas que aparecem repentinamente. Como os bebês ainda não possuem discernimento, só fazem chorar, isso é um problema desgraçado. Todo mundo foi pai, mãe, não sei o quê. A gente não entende nada, as mães só se preocupam, papapá, então tem que dar uma resposta para esse negócio, entendeu? Aqui se trata de 13 pontos. Quais são? Fezes anormais, vômitos de sangue, tosse comprida, que é a... Bronquite. Não é bronquite, não é. Coqueluche. Difteria, meningite, sarampo, encefalite japonesa, escarlatina, desinteria, paralisia infantil, falta de leite, amamentação, outros 3 cuidados, boa parte ocasionadas pelas toxinas e líquidos da mãe, remédios, coisas espirituais, tudo isso aí proveniente disso tudo. Então, aqui tudo eu fui rabiscando assim, né? Não sei, acho que não dá nem para... Não dá para ver. Acho que é assim, tudo rabiscado, tá vendo? Aqui não dá para ver, não. Tá vendo? Você está vendo aí, né? Tudo rabiscado assim. Eu parei, eu não vou fazer escrever isso tudo, não dá, cara. Olha, tudo rabiscado. Mas isso tudo, né? Tem disponível no teu Disponível. material. Quem tiver curiosidade é só acessar e ler. Porque aquilo que eu falei para vocês, né? Eu somente estou mais... Também assim, não é tão assim, mas estou mais fazendo um poporri, né? Fazendo assim uma mostração para tentar motivar as pessoas a verem as coisas. Bom, a respeito da educação, isso, vamos dizer, isso é um pacotão assim, né? Como chama, talvez, não sei se é isso. É um pacote, quer dizer, eu estou pegando agora de uma outra coisa que ele fala, que é chamado a respeito da educação. Aí eu vou buscar mais umas coisinhas. Quer dizer, eu busquei em vários livros de ensinamento, busquei coisas para te dar assim, um final, em vez de ser uma falando sobre coisas. Eu falei sobre esse negócio de parto, alimentação, agora estou falando de respeito da educação. Porque a medicina não tem muita coisa sobre falar sobre educação. Aqui está, a respeito da educação. Mas, assim, a agricultura tem, você já viu que tem, né? Mas a educação não, mas existe. Por exemplo, isso aqui é a respeito da educação. É uma publicação de quem? Não é da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, é da Compilações, lembra? Ele compreende 3 capítulos. Tem 26 itens, 3 capítulos. A respeito da educação tem 11 capítulos, 12 itens. A ciência espiritual tem 4 itens.
E estudo, arte, percepção espiritual tem 21 itens, né? Bom, nós vamos só aproveitar desses 21 itens, nós só vamos aproveitar 11, né? Então, vamos apresentar eu estava pensando em fazer em 2 encontros, mas não, eu vou cortar mesmo, fazer em um só, né? Bom, eu poderia ficar lendo, você está vendo aí quantos pontos que tem aqui, ó, um monte de pontos, né? Só para dar um ideia, a respeito da educação, tem 17 páginas. Eu não posso dar isso aqui em 17 páginas. Então, eu falo, o verdadeiro objetivo da educação, tal, vai por aí afora, né? Mas vamos fazer o que eu deu, por exemplo, verdadeiro objetivo da educação. Pensa que eu vou dar todo o ensinamento? Não, só vou dar um trechinho aqui, ó, tá vendo? Só um trechinho, o restante, ó, estou passando, tá certo? Então, vamos usar o trechinho que eu achei assim que dá uma ideiazinha desse capítulo 1, que é a respeito da educação, que é o verdadeiro objetivo da educação. Isso foi escrito em 1949. Né? Ele fala assim, ó, quanto à educação, também está muito distante do verdadeiro caminho. Então, todas essas áreas de conhecimento estão muito distante do... Então, essa cultura revolucionária é tudo novidade, é tudo mudança de paradigma. Está entendendo? É isso que é formar as pessoas têm que saber disso. Porque às vezes fala assim, não, a saída é pela educação, mas que educação você está falando, meu amigo? Você pensa que é a mesma que está aí? Ah, não, o camarada sai da escola com, sei lá, no técnico, sei lá, no antigo científico, 3º grau, 2º grau, sei lá o quê, não tem um 1º grau completo. Aí qual é a saída? Não, aqueles que estão fora da escala têm que entrar ali e concluir aquilo. Não, meu amigo, aquela educação é merda. Entendeu? Diferente, pô. Quando a educação também está muito distante do verdadeiro caminho, seu real objetivo é formar homens íntegros. E está formando homens íntegros? Nossa Senhora. Isto é, homens que façam da justiça o seu código de fé e se esforce para aumentar o bem-estar social, contribuindo para o progresso e elevação da cultura. Não se faz porra nenhuma disso. Nada. Está distante mesmo, essa palavra aqui. Muito distante do verdadeiro caminho. Na situação atual, porém, até mesmo os que se formam nas melhores escolas superiores praticam crimes e outras ações que prejudicam a sociedade. Urge fazer algo para modificar essas condições. O maior erro da educação é ser totalmente materialista. Quando eu vejo as coisas nojentas, lembra que eu defini as coisas nojentas? Coisas nojentas são aqueles advogados, né? Eles são formados, eles vão lá para defender aqueles bandidão que roubaram e que está fazendo falta aquele dinheirinho para ter saúde, para ter educação, não sei o quê, né? E eles ficam defendendo os bandidos e ficam ganhando o dinheirinho dos bandidos, que é um dinheiro roubado. Esses são os coisas nojentas. E eles sabem que eles são culpados e ficam defendendo. Isso tem que existir? Não, aí vem com aqueles papos, não. É que faz parte da ética. Ô, cara, para com essa brincadeira. Cara. Não está dentro da Constituição? Para com a brincadeira, cara. As ideologias antes das pessoas é que fazem a Constituição, é que fazem aquela ética, entendeu? Isso tudo tem que ser mudado. Para com essa conversa fiada. Quem é que acredita nisso? Nossa Senhora. Aí tem um sobre o bem e o mal que eu estou passando aqui. Vocês não acham que era isso que tinha que ser falado, não? Você não acha que é isso que tem que ser? Os messiânicos têm que estar aí falando com essa coisa como eu falo. A minha mulher fica falando, fala baixo. Não é? Mas eu não aguento isso, cara. Tem que estar lá dentro de você.
Então, nós temos muito poucas pessoas que querem isso. Mas muito poucas pessoas. Eu fico olhando assim, a gente vai fazer esse site, vai botar as pessoas que querem isso. Então, eu fico olhando. Hoje mesmo está fazendo, tá, minha filha veio lá dos Estados Unidos, estava com o marido, a filha, minha neta. Eu estava falando para eles, pessoal, eu tenho 5.000 pessoas, tenho 500 pessoas e pouco que me seguem. Mas eu, às vezes, fico pensando assim, de 5.000 para 500, já dá 10%. Aí eu penso assim, mas assim, vendo os vídeos, vendo as coisas assim, está sempre em torno de 50%. Então é 1%. Eu acho que se eu tiver, agora eu já não sei nem falar, 1%, então seria o quê? 1 milésimo, né? Se eu tivesse 1 milésimo, 5 pessoas que quisessem entrar nesse meu site para valer, eu já estou satisfeito, cara. Se eu formar 5 pessoas com vontade, disposição, com essa garra, né? De ir para a vontade divina, fazer a obra divina realmente, né? Não é aquele cara do samba da nota só, não. Eu só gosto de jureio. Aí o outro, só gosto de agricultura. O outro, o que é que pode dizer? Só gosta de quê? Eu não sei o que eu vou dizer. Eu só gosto de um pedacinho dos ensinamentos de Meixo Sama. Ô, cara, você está fazendo o que você gosta, né? Ô, que beleza. Tu vai muito para frente. Ih, como vai para frente? Vai sim, vai. Vai ficar estacionado, cara. A gente tem que botar a obra de Meixo Sama para fora. Tem que ser messiânico com essa vontade, entendeu? Então, se a gente formar 5 pessoas, tá ótimo. Ótimo. Não adianta muita gente ficar me escutando e assiste quando quer, quando pode. Não, cara. É sinceridade, é compromisso, é pontualidade. Olha quanta coisa que o Meixo Sama fala e você está aí vagando por aí. Não, quando eu quiser, quando eu puder, aí eu vou lá e escuto. Nem escutar a mim, não. Eu estou falando o que o Meixo Sama diz, cara. Acorda, cara. Como é que eu posso falar isso? É difícil, né? O Meixo Sama, coitado, naquela época, eu posso falar assim, acorda! Será que o cara acorda? Não acorda, não. O cara está dormindo, cara. Está preguiçoso. Nossa Senhora. Creio que se pode conceituar o progresso da civilização como a evolução do homem animal para o homem divino. E está todo mundo com um homem animal. Está difícil querer para ser um homem divino. E o lugar onde se reúnem homens divinos poderá ser outro que não o paraíso terrestre? É lá, meu amigo, nós temos que fazer esforço para se tornar um homem, um ser divino, um ente celestial, hein? Mas não é simplesmente indo no Jorei Center e recebendo Jorei, ministrando Jorei, dando donativo e assistindo o culto. Não é só isso não, cara. É muito mais coisa. Muito mais coisa. Quer ser ente celestial, quer construir o paraíso na Terra? Tem que colaborar, cara. É um troço mais complicado. Ninguém te diz isso, né, coitado? Você não sabe, né? Você pensa que está, assim, sendo o carão, né? O cara. Não, você não é o cara, não, pô. Não, alguém tem que dizer isso. Bom, tem a origem dos males sociais, bom, essa eu nem vou falar, muita coisa. Eu posso falar uns pedacinhos só. Vamos lá, uns pedacinhos da origem dos males sociais. Quando analisamos profundamente os criminosos, não temos dúvidas em afirmar que eles não temem o crime. Não temem o crime. Vocês acham que esses caras todos que roubaram a nação temem o crime? Não sabem que é uma vergonha causar danos à nação. Não sabem. Prejudicar a sociedade ou fazer mal às pessoas. Não sabem. Você acha que realmente o Cunha, aquele outro, como é que é aquele condenado a 200 mil anos? Sérgio Cabral. Lula. Ele está achando que... E fica com aquela narrativa que ele é um maluco, cara. Aquela narrativa doida dele, roubar a nação, deixar roubar. Aquela narrativa do Lula é inocente. Porra, cara, eu fico
com uma raiva danada. Que inocente nada, cara. Não faz, não consegue, é um psicopata, não consegue fazer uma autocrítica, não consegue ter um remorso na cabeça. Eles não temem o crime. Então, o que estão fazendo aí com o Sérgio Moro, com o Deltan Dallagnol, Bolsonaro, mostra que tu é macho, porra. Não se curva diante dessa... Eu hoje botei quem vê, porque também muita gente não vê meu site, né? Não vê porcaria. Eu estou escrevendo aí no Facebook, o cara nem vê, pô. Eu fiz um exorcismo em latim para ver se a gente derruba esse espírito do mal, que é o Gilmar Lende. Falei em latim, pô, tá certo? Porque já vi que falar em português não adianta. Então, talvez em latim a pessoa entenda isso. Ou qualquer dia eu vou conhecer, vou tentar me esforçar para, sabe para quê? Para tentar ver como é que o cachorro fala, ou fala, como é que é, late, para ver se alguém consegue, porque nesse nível animal, talvez tenha que ser uma linguagem animal para essa turma do Supremo Tribunal Federal entender. Olha, já vai o Celso de merda fazer merda, hein? Ele sempre, na hora que a gente precisa dele, faz merda. Ele já vai fazer, ele vai soltar o Lula, hein? Estou avisando. Não duvida, Celso de merda sempre faz merda. Né? Qual será o motivo de ocorrências tão aflitivas? Outra coisa que eu quero falar. Cara, estou tentando orientar vocês. Se esforce um pouquinho. Hoje já botei um pedacinho do filme que eu estou dizendo. Vejam esse filme. Né? Aquele da democracia. Da democracia. Vejam esse filme. Eu até botei um provocativo. Quem foi Douglas? Sabe quantas pessoas botaram lá que curtiram? E que se curtiram, eu não sei se viram. 5 pessoas. Aí o que eu fiz? Eu resolvi botar um pedacinho do trailer para o cara saber o que se trata. Eu ainda nem vi ainda para saber quantas pessoas foram ver isso. Né? Vê pelo menos o site, o trailer que eu botei lá, com sacrifício, fiquei procurando. Botei lá para você. Só aperta aquele pedacinho assim, pif, faz isso. Aí você dá uma espiadinha. Por que eu estou querendo te mostrar isso? Porque eu posso pegar o meu genro falando hoje comigo. Ele disse assim, eu não sabia que essa coisa existia. Digo, puta que pariu, cara. Eu não sei quantos anos atrás eu fiz acho que uns 10 filmes sobre a iluminati. Falando isso há vários anos atrás mesmo. Não sei nem calcular, tem que ver lá para ver. Já falava sobre isso, e o pessoal não acredita. Agora, mostrando nesse filme, que não tem jeito, mostrando as grandes personalidades da época, aí ele disse assim para mim, não sabia que isso existia. Minha filha não quer nem saber disso, porque vai tomar um horror dessa situação. Meus amigos, quem quer ficar perto de mim, por favor, vejam o filme. Eu estou querendo orientar vocês, para vocês saberem aonde que vocês estão metidos, pô. Senão, se vocês não souberem nada disso, vocês vão pensar ainda que com o Jorei vai resolver o problema. Vai pensar, porque você só fica na coluna de salvação. A salvação para vocês são só essas 3 colunas. Eu estou dizendo, olha, cara, tem os poderes, tem a política, tem a economia, ideologia, que você tem que saber. A salvação não é só individual, mas também a salvação é social. Entendeu? Uma coisa tem que ajudar a outra, porra. Aprende, cara. Cara, como é que eu vou poder ficar falando? Pobre de Meixo Sama. Nossa Senhora. Quanto esforço deve ter feito. Ele falava, nem minha mulher me entende. Ai, meu Deus. Depois foi ser a vida espiritual. Hein? Coitado de Meixo Sama. Quais serão os motivos de ocorrências tão aflitivas? Indubitavelmente, elas são consequências da educação materialista de que tanto falamos. Por isso é muito fácil exterminar totalmente o mal social. Basta destruir o pensamento materialista. Mais nada. Mas de que maneira? Obviamente, através da educação espiritualista, isto é, do reconhecimento da existência de Deus, do espírito, do mundo espiritual.
Esta é a verdadeira e valiosa missão da religião. Entretanto, é impossível fazer as pessoas reconhecer a existência de Deus e do Espírito somente por meio de princípios religiosos, sermões e preces. É difícil. Meu genro mesmo foi na igreja, aí sabe o que ele escutou? Coitado, ele faz o esforço, está com os problemas lá, ele quer resolver o problema, a gente diz, vai lá na igreja, Ele vai lá não na é igreja. messiânico. Ele não é messiânico, né? Aí foi lá na igreja, aí o que acontece? Aí o ministro Pega o microfone, né? E aí começa Boa noite. aquele programa de auditório. programa de auditório e coisa para débil mental, né? Faz aquelas paradinhas, né? Boa noite, Fica tá assim, fraco. boa noite, né? Não estou ouvindo direito, hein? Tá fraco. Tá fraco. É a mesma coisa, passa o trenzinho aqui, esse pessoal de coisas, ficam falando isso. O bonde de trás está na frente, quem é que está ganhando? Aí o pessoal da frente, o de trás agora, quem é o de trás? Porra, cara, esse nível, daqui a pouco fica aquela coisa mental, entendeu? Começa a ficar assim. O que eu falei hoje foi que o princípio é o quê? Programinha de infantil, parece aquela aulinha de criança, entendeu? Aí o ministro fica fazendo essa porcariada e quer que um sujeito, que nem ele, né, que está sempre envolvido com firmas internacionais, com não sei o quê, vai escutar essa porcaria. E depois ainda começa, experiência de fé. Ah, meu Deus, experiência de fé. Aí a mulher começa com aquela voz assim, experiência de fé. Aquela voz angelical. A voz angelical. A senhora fulana de tal resolveu o problema de sua digestão, diverticulite, e agora está podendo comer de tudo. Então você pode imaginar aquela pessoa com diverticulite sofrendo doença, agora está gorda, enorme, cheia de colesterol, cagando, peidando à vontade. Porra, isso é que ficou boa, cara. Entendeu, quer dizer? É isso que nós estamos vivendo, cara. Quem é que tinha que estar falando lá? Sou eu, né? Sou eu que tenho que estar falando. Aí não, me tiro de escanteio. Pois não, obrigado. Obrigado. Estou aí servindo, ó, Meixo-sama. Não, tá aqui, olha lá. Olha lá, Meixo-sama aqui, ó, tá vendo? Tá aí. Meixo-sama me afastou dessa confusão toda para ele poder ficar falando. A instrução prematura é prejudicial. Diz assim, ó. Mas por que será que isso acontece? Segundo as minhas observações, é uma consequência da instrução efetuada antes do tempo apropriado. A instrução prematura é maléfica, porque se incute conhecimento sem que a mente esteja suficientemente desenvolvida. Isto há um desequilíbrio entre as noções transmitidas e o desenvolvimento psicofísico. Ele falava até que não se devia de botar as crianças em lutas, em coisas desse tipo, se não estava preparado para isso, né? Bom, tem muita coisa, vamos lá. A respeito dos estudos e da educação atual, a respeito disso, vamos lá. Aí vem, o interlocutor faz a pergunta, né? Há estudantes que passam a integrar a obra divina e, compreendendo a importância histórica disso, sofrem por não saberem qual postura tomar com relação aos seguintes pontos. Aí bota 2 pontos. A educação escolar da atualidade e as pesquisas científicas da era da noite de até então. Como entender estes pontos? Meixo-sama. Pretendo escrever a esse respeito, pois tanto a educação escolar como a ciência da atualidade são errôneas. Há 2 ou 3 dias, uma pessoa me disse que muitas vezes indivíduos egressos de universidades não são úteis à sociedade. Expliquei-lhes que a razão disso é a educação antiquada recebida nas universidades de hoje. E aí, o interlocutor, gostaria de continuar meus estudos, mesmo após a chegada do mundo de Miroco, paraíso terrestre, né? Qual método de estudo devo adotar? Aí, Meixo-sama. Ainda é um pouco cedo para isso, porque foi escrito em 1950. Quer dizer, hoje são 68, 9 anos, né?
Então, naquela época estava bem cedo. Não sei nem se hoje ainda está cedo aqui. Ainda é um pouco cedo para isso. Quando chegar ao mundo de Miroco, o estudo vai ser muito diferente do atual. Vamos ver se está perto? Vamos lá. Será muitas vezes mais simples. Os estudos atuais equiparam-se à medicina. Caminham, em sua maioria, numa direção completamente errada. Ih, então está difícil. Ainda estamos longe ainda. Tomara que essa entrada na era do dia ajude um pouco essa situação. Se ajudar muito, vai ser melhor ainda, porque está muito distante. Olha que ele continua. Sempre digo que a educação escolar deve durar 9 anos. Você lembra aquele negócio de 3, 3, 3? Então, é isso aí mesmo, a mesma coisa. 3 anos de ensino fundamental, 3 anos de ensino médio, 3 anos de ensino superior. Desta forma, certamente surgirão pessoas muito mais brilhantes do que as formadas nas universidades atuais. Concordo. Vê lá aquele site do... Eu estou esquecendo o nome dele agora, coitado. Monteiro, Wagner Monteiro, acho que é. Coitado, aquele cara do Movimento Brasil Livre. Vê, quando ele foi na Universidade Federal Fluminense, nossa Senhora, ele foi entrando ali naquele... Deve ser perto de DCE, aquelas porcariadas todas. Uma pessoa lá, eu vi uma pessoa lá de shortinho. Cara, mas não é assim, feia, bagulho, entendeu? Fazendo universidade. Pô, cacete, isso não pode dar certo, cara. Desta forma, certamente surgirão. Então, além disso, no mundo de Miroco, a medicina desaparecerá. A medicina desaparecerá. A física será reduzida à metade. E as leis desaparecerão consideravelmente. Porque a física tem muita coisa errada, cara. E as leis desaparecerão consideravelmente. Lembra que tem que ter menos leis? O Código Civil, tão em voga atualmente, também será desnecessário. Se as pessoas pagam suas dívidas corretamente, as ações cíveis perdem o seu valor. E automaticamente a justiça diminui, não precisa daquele pessoal todo. Hoje, a judicialização, o que está fazendo? O juiz está querendo mandar em tudo, cara. Eu fico pensando assim, você tem uma casa, você quer alugar a casa, você não quer que tenha cachorro, aí o juiz diz que não, as pessoas têm direito a ter o cachorro. Peraí, cara, eu não estou alugando a casa, eu não quero que tenha cachorro. A casa é da pessoa, propriedade. Aí se a pessoa... Eu digo o perfil de pessoa que eu quero. Que eu olha aquilo escrito, assim, então não posso, porque eu tenho cachorro. Não, ela vai para casa, bota o cachorro e depois não pode tirar. Por quê? Meio complicado isso, para mim é muito. Justiça de quem, cara? Justiça está mandando em você, está mandando em todo mundo e nada. Em nome de quê? Eles acham que tem que haver muitas leis porque as pessoas não obedecem a nada, ou as pessoas não entendem nada. O que é isso? Que poder é esse, cara? Menos, muito menos. Muito menos. Isso daqui a pouco ainda vai para o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal é para ver a Constituição só. Essa porcaria de Constituição que já tem aí, eles deveriam renovar essa porcaria, tentar ajudar a fazer isso melhorar. E nem isso eles defendem, ficam cuidando daqui a pouco de quê? Qualquer merda, eles cuidam, qualquer merda. Nossa Senhora. Essas ações cíveis, elas existem porque há quem não cumpre os compromissos de suas dívidas. A redução da medicina e das leis já causará uma extraordinária diferença. A economia não será completamente eliminada, mas será bastante simplificada. As atuais leis tributárias desaparecerão, visto que são realmente absurdas. No mundo de Miroco, todas as empresas, pessoas jurídicas e físicas enviarão cerca de 1/3 dos lucros ao governo. Com isso, os fiscais serão desnecessários. Fiscais é outra praga. Ainda tem fiscal que você sabe como é que é. É um jeitinho aí, eu não te multo não, mas você... E, nossa Senhora. As pessoas serão admiráveis, agirão honestamente, sem enganar as outras. O progresso do povo fará com que, naturalmente, os impostos sejam enviados ao governo. O Código Tributário Nacional e o Imposto de Renda serão desnecessários. O dinheiro arrecadado será suficiente para administrar as finanças do país.
A dupla ou tripla sonegação de impostos também leva à cobrança excessiva de impostos, porque tem gente que não paga imposto, então quem paga acaba pagando mais. No passado, tem uma coisa assim, na prefeitura, então, aqui é uma loucura. Deve ser em todas elas. Você chega lá no início do ano, você vai e paga o carnê integral do IPTU. Sabe o que acontece no fim do ano? Todo mundo já sabe disso. Eles aí começam, o cara não vai pagando, então eles querem dar assim uma anistia, que chama? Anistia. Uma anistia. Então, ou uma anistia completa, ou então assim, eu não sei como é que você, quando eu me lembro mais, mas você paga, cara, uma quantia irrisória lá qualquer, pronto, aí você está anistiado. Eles preferem ganhar esse dinheirinho do que não ganhar nada. Em compensação, olha a injustiça para quem pagou. Entendeu? Nossa Senhora, que é difícil viver nesse país. No passado, o dinheiro era arrecadado para ser usado em armamentos. Quantias exorbitantes foram investidos no material bélico. Este erro gerou a situação atual. Por exemplo, não faz sentido a Ferrovia Nacional apresentar déficit. Isso também é decorrente do mesmo erro. Ferrovia Nacional. Porque isso aqui está escrito no Japão, né? A nossa aqui já desapareceu com aquela porcaria de Juscelino Kubitschek, né? Que resolveu montar os carros para tudo quanto é lugar. E acabou com a Ferrovia Nacional. Então, muitas das coisas que poderiam ser feitas na ferrovia é bom, né? Sem problema. Está dentro do trilho, você vai, então é mais rápido, não tem empecilhos, carrega muito mais coisa do que um simples caminhãozinho, não é? Tanta coisa que ela diminuiria a questão das energias, olha quanta coisa, estradas não precisariam tanto assim, né? Um montão de coisa, mas acabou com a ferrovia. Para quê? Para que se pergunta? Vamos ver aqui um trecho sobre a civilidade do professor e do aluno. E hoje em dia, aluno querendo esbofetear o professor. Bom, vamos lá. Mesmo assim, devemos tomar muito cuidado, pois levados por um conceito errado de democracia, muitos jovens não levam em consideração a diferença entre superior, médio e inferior. Isso é um problema. Realmente, o antigo princípio de discriminação das classes militar, agrícola, industrial e comercial estava errado. Mas ações igualitárias, como as da atualidade, também estão erradas. Principalmente a forma pela qual é efetuada a educação escolar é realmente lamentável. Vejo frequentemente os jovens caírem na libertinagem pelo excesso de liberalismo e pela ausência da distinção entre ser professores e alunos. Nesse sentido, os professores também têm muitos pontos que devem ser objeto de reflexão. Evidentemente, a forma militar dos tempos antigos não é boa, mas o relaxamento atual também não é bom. Em suma, o essencial é não cair nos extremos, obedecer aos limites, mantendo-se no centro. Nem é preciso e vai por aí afora. Tem muito mais coisa. Meus amigos, não dá. E essa educação aqui não é só para escolar, não. Familiar também. Mesma coisa. Aqui eu assisto o quê? A garota dizer, cala a boca, sua velha maluca. É a mãe. Entendeu? E aí? Isso pode? A respeito de corrigir o erro do superior. Né? Deixa eu ver se eu pego alguma coisa mais interessante aqui. Tem a salvação dos intelectuais da Era da Noite, será tardia. Na religião Terrequiô se diz, os estudiosos e os ricos ficarão para depois. Na verdade, são palavras sábias, ditas frequentemente. Ou seja, demorarão a ser salvas ou a forma de salvação será retardada. Os estudiosos e os ricos ficarão para depois. Bom, tem uma hora que fala sobre o assunto sobre a fé, é um livro didático elementar. Bessama fala assim, a educação religiosa ministrada por todas as religiões que existem no mundo é diferente da nossa.
Até agora, as religiões vêm pregando de uma forma que pode ser perfeitamente comparada ao nível do pré-escolar. No nível acima desse, nunca conseguiram pregar. Olha que confusão, né? E ele fala assim no primeiro mundo, ele diz, ó, examinando-se atentamente a origem dessa contradição, descobrimos que há uma profunda razão para ela. Se a humanidade, desde o começo, conhecesse a existência do primeiro mundo, ou seja, o mundo espiritual, a civilização material não teria alcançado o maravilhoso progresso que vemos hoje. Isso porque o desconhecimento do mundo espiritual é que nasceu o pensamento ateísta que deu origem ao mal. Atormentada pelo sofrimento decorrente da luta entre o mal e o bem, a humanidade só tem um recurso, desenvolver a cultura material. Portanto, pensando bem, que representa isso, se não o profundo plano de Deus. Tudo bem. Mas acabou, hein? Agora, com a entrada do dia, não sei o quê, a educação espiritualista tem que começar a aparecer. A cultura espiritual tem que começar a aparecer, entendeu? Isso valeu para desenvolver a cultura material. Ótimo, já fez o seu papel. Agora é outro papel. Tá claro? Bom, deixa eu ver se tem mais algumas coisinhas aqui. Você vê que tudo que estou passando aqui são folhas e folhas, né? Deixa aqui usar outra mão também. Tem uma hora aqui que é na... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem uma hora que ele diz assim, ó. Olha só que trecho. Eu já não sei nem mais na hora que... Bom, tem uma hora que ele fala um pouco antes, diz assim, ó, a maioria dos milagres contidos na nossa coletânea são quase iguais aos de Cristo, e alguns até mesmo superiores, podendo ser resumidos numa só palavra, espantosos. Além disso, todos eles foram manifestados por meus discípulos, o que, falando honestamente, é um acontecimento que pode virar a história. Ele fala assim uma coisa que é interessante, o leitor deve, vou falar bem devagarinho, deve abandonar a visão da nossa igreja como religião tradicional e olhá-la como uma outra religião. Entendeu? O que eu vejo na nossa religião, só religião. Outra religião. Entendeu? Só para você ter uma ideiazinha boba. Os maçons têm no Congresso, entre os deputados e senadores, tem mais de 80 pessoas. De brincadeira. Quantos messiânicos você acha que tem ali? Eu erraria dizer que tem 0? Não. E aí? Outra religião, a política não cabe na outra religião? Você não quer fazer salvação? Salvação só com as colunas? E com os poderes? Vai fazer uma cidade da nova era sem política? Vai. Vai ser divertido demais. Você entrar no município desse, que tem lá a sua, entre aspas, Constituição, que é a lei orgânica, vai lá fazer. Vai lá, não vai. Você não sabe que existe uma Câmara, né, da Prefeitura, Câmara de Vereadores, você não sabe isso, né? Vai fazer isso. Tem uma hora que ele fala assim, vamos citar, entretanto, no meu caso, diferentemente, descobri e compreendi a teoria e realidade num patamar superior a este. Ou seja, a prova que fundamenta isso é a teoria científica divina. Como contestar os 120 relatos verídicos publicados neste livro, todos escritos pelas próprias pessoas que viveram as experiências
Fé à parte, como todos esses casos foram comprovados cientificamente, não seria exagero afirmar que esta sim é a ciência superior, que ultrapassa o nível da ciência atual. Indubitavelmente, estamos lançando uma grandiosa questão sem precedentes na história da cultura. Na história da cultura. Bom, aí ele vai falar outra vez que o espírito precede a matéria e tal. Isso tem muita coisa aí, espírito e corpo também. Eu acho que tem coisas que a gente já conhece, né? Eu acho que, deixa eu ver, já está adiantado aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seja interessante. Está passando folhas e folhas aqui, entendeu? Tem uma partezinha aqui que eu acho que eu terminaria, que é o último ponto: estudo, arte, percepção espiritual, né? Tem uma hora que ele fala assim: poderia falar sobre a capacidade de memorização, raciocínio e julgamento? Ele fala o seguinte, ó: como a capacidade de memorização está localizada na cabeça, se há toxinas nessa região, esse órgão não trabalha direito e a memória enfraquece. Porém, basta memorizar somente o necessário. O restante é até melhor esquecer mesmo. Às vezes, ter boa memória e se lembrar de tudo acaba trazendo complicações. Por isso é bom ser inteligente, mas às vezes ter memória muito boa acaba trazendo problemas, porque há coisas que devem ser lembradas e outras que devem ser esquecidas. Aí tem um suplemento, né? Um suplemento nisso aqui. E a dificuldade é mudar essas. Deixa eu ver que acho que um trechinho daqui. Fala. Tem uma hora que ele fala uma coisa que eu já disse outras vezes, mas é interessante. Ele diz, ó, não há escola no mundo espiritual. Em compensação, os espíritos são formados naturalmente para adquirir inteligência da percepção verdadeira. Os mais elevados comunicam seus desejos por meio do olhar. Em níveis mais altos ainda, nem mesmo olhares são trocados. Tudo é movido somente pelo sentimento, pelo sonem. A esta altura passa-se a compreender livremente até mesmo a realidade em lugares distantes e o futuro a dezenas ou centenas de anos. Ou seja, a comunicação vai ser feita espiritualmente, aquele negócio dos transportes, né, da comunicação, é mais mental do que outra coisa. Pouco se vai usar as palavras escritas e faladas. Eu acho que deve ter mais coisa aqui. Ó, hoje em dia as pessoas escutam demais, porém intuem nada ou quase nada. Possuem conhecimento, mas, vista deste ângulo, não são nada inteligentes. As pessoas escutam demais, mas intuem nada ou quase nada, né? Como tem muita coisa, eu acho que eu vou... Ó, elevação da fé. Eu vou falar porque acho que é interessante voltar a esse tema, né? Assim, ele escreveu em 53, ele faleceu em 55, né? Quase que no iniciozinho. Então, o principal na elevação espiritual, da fé, é a inteligência da percepção verdadeira. É entender as coisas, mas não de modo errado. E o critério para isso são... Vamos ver se vocês acertam. Vou fazer que nem aquele ministro da mental lá do campo. E o critério para isso são os ensinamentos. Quando se consegue pensar que o que está escrito nos ensinamentos, de uma forma geral, tem lógica, indica que a inteligência da percepção verdadeira está bem elevada.
Quando você lê os ensinamentos, você diz, pô, mas isso não tem lógica. O negócio está meio feio para o teu lado. Entendeu? Bom, estou doido para parar, né? Porque realmente tem muita coisa, né? Estou fazendo um esforço aqui de passar. Você vê quantas folhas eu estou passando? Você está escutando os barulhinhos? Isso aqui mesmo. A mulher está vendo aqui quantas folhas. Eu vou parar. Depois corre aqui, tem uns comentários da Jussara. Tem? Dona Jussara está querendo acabar com o cemitério? Pô, isso não é possível, cara. Pô, o cemitério tem que ficar. Depois você faz isso, corre. Vamos lá. Cemitério em ação. Eu sei, mas ela já está aqui, eu vi aqui nesse pedaço. Vamos ver. Cara, cemitério em ação, tá certo. Bom, vamos ver, começar desde baixo. Não, aqui primeiro. Aqui? Sara, vídeos programa de Silvio. Ah, não, vamos, Sara, tá de sacanagem comigo. Vídeos programa de Silvio Santos, Luciano Huck, etc. Não, ela está falando daquela As experiências coisa. de fé são ridículas. É isso mesmo, agora tá certo. Ó, pensei. Quando ele fico chorando, eu já vi alguns trechos disso. É muito gozado, cara. É só chorar, o chororô. O judiciário será o primeiro a acabar, já está comprovado isso. A máquina tomará conta. O judiciário é uma vergonha, porque eu penso o seguinte: se Deus é justiça, Deus é justiça. E essa justiça está completamente longe de Deus, então, para que isso, cara? Só tem arrumação ali, só tem indicação ridícula. Que coisa, né? Por isso que eu falo, tem que fechar essa porcaria, pelo menos um ano. Tenta arrumar as pessoas melhores, porque o que tem ali, a grande maioria, é porcaria, cara. Eu não citei o Celso de merda agora. Vai fazer porcaria de novo, vai. E com aquele juridiquês todo, faz aquela falsa, fica falando, 2 horas, 3 horas falando, como se fosse, e fica citando coisas, daqui a pouco cita até coisas da Grécia Antiga, não sei o quê. Pô, cara, para, rapaz. No final de tudo que você vai fazer uma merda, vai querer soltar o número. Não é isso que você vai fazer? Você já sabe. Você filminha, a gente já conhece. Entendeu? Então é ridículo, cara. Esse troço tem que desaparecer. Cadê o general Culhão? O general Culhão tem que agir. O Bolsonaro, você é apenas um presidente da República, um simples capitão. Chama o general Culhão, arruma o general Culhão. Esse tem que bater na tecla ali e dizer, ó, vamos fechar um pouquinho, dá um descanso de um ano assim, para a gente não ter mais Gilmar Mendes falando, entendeu? Tira esse pessoal, o Congresso também, dá uma paradinha. Um ano vai fazer muito melhor do que não existiu nada disso. A gente vai ficar muito melhor, vai respirar melhor, entendeu? Aí começa a tentar arrumar pessoas melhores para ocupar esses cargos. Não precisa ter 500 e acho que é 13, sei lá quanto. Não precisa ter esse número todo, não, menos. Porque o Supremo Tribunal Federal nem sei se deve existir. Vamos dar uma paradinha para pensar nessa Constituição também. Tem que dar uma arrumaçãozinha nela, né? Tem que acabar com, bom, não sei, que a Mãe Natureza está sendo o start para essa limpeza da entrada da nova era. Vamos ver, porque aí tem os cuidados aí que, você está falando isso. Pode ver a revolta da Mãe Natureza para purificar entre o céu e a terra. Pode vir várias coisas. Aí, inclusive, a própria terra, através de terremotos, através de furacões, através de coisa para cima, para baixo, para o lado, tsunami, tanta coisa que pode acontecer, né? Esse bom, um monte de coisa que você está me mostrando aí, o que é? É para baixar aqui. Baixar. É porque tem uma pessoa chamada Rodrigo Maia, que entrou, mas não é o Rodrigo Maia lá de Brasília, não. Pô, Rodrigo Maia, você e que está colocando... Ministro, você falou sobre erros na física. Li uns escritos do Ministro Sama que abordam outra perspectiva para os fenômenos das estações do ano, sobre a Terra e outros, né? O senhor pretende fazer um vídeo específico sobre o assunto? Realmente eu não pensei sobre isso, não. Isso é verdade, né? Quer dizer,
realmente a gente tem que falar sobre, para falar sobre isso, né? Eu comecei a falar um dia desse assim, mas eu dei uma paradinha, porque primeiro você tem que inverter o que é o como é que é o porque você tem a Terra, né? Mas aí você tem que perguntar qual é o eixo do Sol e qual é o eixo da água, né? São os elementos fundamentais, não é isso? Então você Fogo, vê, né? Do fogo e fogo, eu água. falei, né? Você falou sol. O Sol, porque é fogo, Sol e então, fogo. né? Então você tem que começar a ver o seguinte: a Terra ela só fica pulsando, né? Pum, 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 pum. É isso que vai dar as estações. Andou? Porque aqui está o centro. Porque muita gente não imagina, só fica imaginando o Sol. Pô, você tem que ver o calor que tem dentro da Terra. Esse é um problemão, né? E que está muito pertinho da gente. O Sol está longe. E ele bate. E se tiver determinadas regiões, o que que faz? Ele nem consegue, ele bate e reflete, vai embora de novo, né? Mas aqui o nosso ele faz isso. Isso dá o quê? Dá o verão e dá o inverno, nessas estações. E além disso, fora, você ainda tem que pensar que o pessoal pensa um pouco errado. Eles pensam que a linha do Equador é que dá realmente o elemento do Sol, o elemento fogo. A linha do Polo Norte, que é a linha do eixo do mundo, Polo Norte para o Polo Sul, isso é o elemento da água. Então a gente começa a ver as marés, as coisas todas que funcionam, aquelas coisas todas, de vez em quando aparecem. Enquanto que o eixo do mundo, eu já falei, você pode, desde o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, passando pelo Oceano Índico no meio, como você pode botar no meio o Equador, o país Equador. Aí você vai ter o Kiribati lá para a Ásia, né? E o outro para cá. Quer dizer, então você começa a ter que fazer um estudo um pouco diferente, que está baseado nos três elementos, né? É claro, eu falo assim, agora, como você está dizendo, pretende fazer um vídeo específico? Não sei, porque pode até ser, porque o negócio é o seguinte: escrever, você vai ver que da agora em diante eu vou procurar escrever menos, porque dá muito trabalho escrever. Porque você tem que ficar digitando. Eu digito tanta coisa, cara. Você precisa saber, além de ler um monte de coisa, eu preciso para digitar. Não tem gente, eu não tenho gente, assim, a única pessoa que ajuda, que faz assim o site, nessas coisas assim, né, nessa linha. Agora, na parte de conteúdo, é comigo mesmo, cara. Tudo está comigo mesmo. Então, assim, eu vou até começar a me dedicar mais ao oral do que ao escrito, porque o oral, a gente chega aqui, é o que você talvez está falando. Até eu já estou falando isso, as estações do ano, já estou falando já, né? Porque você vê que eu não preciso nem fazer não precisa nem fazer o vídeo, já estou fazendo o vídeo, entendeu? Porque vai ser mais rápido. Essas formações de opiniões que eu comecei fazendo, já não sei quantos livros de ensinamento, pô, é um monte. Eu comecei a fazer por anos, agora está em semestre. É uma multidão de coisa escrita. E as pessoas, no fundo, aproveitam muito pouco. Então eu vou fazer vídeo, porque eu falo, não preciso ficar escrevendo, eu falo, Nem entendeu? digitando. Nem digitando, porque o que está acontecendo? Eu olho no jornal, vejo essa que eu fiz aí, uma coisa muito boa que eu fiz, que eu chamarei que o General Culhão é urgente, General Culhão é urgente. Pô, se você olhar, cara, aquilo ali tem material para refletir a beça. Mas se a gente pegar, que eu nem quero, não sei se você puder ver aí, você vai ver quantas pessoas estão ali.
Sempre uma porcariadinha eu me esforço para fazer isso, os caras não leem. O Rodrigo Maia colocou: muito obrigado, ministro. Fui seu aluno no curso sobre religiões na regional por volta de 2006, 2007. Ah, tá. Ele falou: não tenho nada a ver com o nhonho da Câmara. É isso mesmo. Nhonho da Câmara. Nhonho da Câmara. Eu espero ter atendido você aí com essas pouquinhas coisas que eu falei aqui, né? Quer dizer, Marina Pinho é aquela lá de Portugal, né? Não, acho que não. Não é a Sônia. É a Sônia de Portugal. Sônia não sei o que e tal. Sônia Pinho de Portugal. E vai por aí, né? Tem a Janaína, não é a Janaína daquela. Sara, Cemitério Ação, Pedro Luiz e tal. Pedro Luiz está sempre firme aí. João Carlos, né? Ana Luísa também outra pessoa firme e tal. Bom, agora, meu amigo, feito isso. Jussara, perfeito. Mas o cemitério tem que perguntar. Adorei o General Culhão, que é verdade. Vocês vão aí, porque qualquer hora eu vou tirar isso. Vai ter um monte de coisa aí que eu já botei. E outra coisa, vê esse filme que eu estou botando aí da democracia, cara. Deixa eu ver até o termo, que eu já esqueci já o termo, como é que é. Sei que é democracia, o quê? Acho que eu já perdi até, eu já tirei esse. Eu pego aqui. Pega aí? Pego. Democracia ameaçada. Democracia ameaçada. Vem isso, cara. Eu não estou indicando assim, porque está dando. Bom, aí sabe qual é o Você problema? colocou um resumozinho escrito assim: eles são o grupo religioso mais poderoso do mundo. Ainda assim, você nunca tinha ouvido falar deles até hoje? Assista os trailers e saiba mais. Sabe o que está acontecendo? Eu vejo pessoas, às vezes, se aproximam de mim, né? Amigos há vários tempos. É mais ou menos assim, quer ver? Eu tenho a minha nora, né? A minha nora é médica. Tá? Então, o que acontece? Quando eu falo assim, externo alguma questão minha, até minha de saúde ou de outra pessoa, não sei o quê, ela não me entende como que eu sou o sogro dela. Não. Ela automaticamente me entende como eu estou fazendo uma pergunta para uma pessoa que é médica. Ela assume logo a profissão dela. Então não é amizade, é profissão. Entendeu como que é? A relação de parentesco. Não é relação de parentesco, é relação profissional. E eu já entendi isso, quer dizer, às vezes eu tento falar de um outro ponto de vista e a conversa fica complicada, porque às vezes eu quero falar do ponto de vista religioso para ela. Como é que ultra religioso, né? Como é que mexe a ver a medicina, não sei o quê. E a conversa fica embaralhada, porque ela às vezes fica com dificuldade de entender o que eu estou falando, entendeu? Quando eu passo para outro nível, eu não sou mais paciente, nem sogro, então, entendeu? Como é que é? Isso fica complicado. Da mesma forma, estou fazendo uma analogia, da mesma forma, quando as pessoas se aproximam de mim, às vezes quando a pessoa começa a, como é que eu vou dizer a palavra? Ela começa a contar um problema, não sei o quê, aí eu fico imaginando, o que ela espera de mim? Ela está me contando porque eu sou amigo dela, então ela está querendo desabafar. Ela está querendo saber alguns detalhes da minha cultura, materialista mesmo, da minha experiência de 75 anos. Aí eu falo algumas coisas e tal. Mas quando eu começo a entrar e dizer como é que meus são, na hora que eu vou exagerar a palavra, mas é até certo, na hora que eu digo assim, olha, eu sou orientador, cara, sou ministro, está conversando com o ministro, cara. Você está querendo orientação? Nessa altura, eu sinto que muita gente rapa fora correndo. Entendeu como que é? Então, mais ou menos, comparando, estou fazendo várias analogias até chegar aí. Então, muita gente que olha, às vezes, para mim, ele não está vendo
porque eu estou querendo formar as pessoas, eu estou querendo orientar as pessoas. Então, vou me comparar muito pequenininho com o Meixo Sama. Quando o Meixo Sama dizia assim, ó, tudo que eu faço você presta atenção, você registra. Né? O que ele estava dizendo? Pô, isso tudo é luz o que eu estou falando, camarada. Vê a altitude. Muita gente ia para Meixo Sama para conhecê-lo, não sabia a envergadura que estava diante dele, não via isso. Quantos milagres aconteceram? Às vezes o cara passava a mão, estava lá, o Meixo Sama registrando de orelha, estava lá de curioso, daqui a pouco passava a mão no rosto, as verrugas foram embora. Então, comigo, porque como eu sou uma pessoa que quero servir e tal, então eu quero ser um instrumento, então eu estou nessa posição. Então, as pessoas que ficam me escutando aí têm que começar a entender diante de quem eles estão presentes, se eles querem orientação. Então, quando eu digo assim, assiste esse filme, vê isso, é para ver mesmo. Aí o cara parece que aí fica naquela posição, não, parece que eu sou amiguinho. Não, porra. Estou dizendo que, para você entender um pouco da política no mundo, você tem que começar a compreender os blocos globalistas que existem. Eu já falei isso há mais de 10 anos. E agora, como o meu genro, começa a surpreender que ele não conhecia isso. E muita gente não conhece, por isso que eu botei esses dizeres que ela falou aí, né? Muita gente ainda não sabe. Meu amigo, tem que saber, pô. Você tem que saber onde está se pisando. O que está acontecendo no mundo? Aí você só quer conhecer o quê? Uma partezinha? Ah, pô, para com isso, cara. Então, por isso que eu digo, você me bater nessa tecla, as pessoas que quiserem se aproximar de mim, saibam, tenham consciência que eu estou me esforçando para ser realmente um representante de Meixo Sama, para colocar a cultura da nova era, para tentar ajudar a construir o centro comunitário messiânico, entendeu? Eu quero ir para essa linha aí, lá para frente, entendeu? Jogar. Eu sempre, quando fui pesquisador, ia para as fronteiras do conhecimento. Então, eu quero ir para essas fronteiras, ajudar as pessoas. Mas tem gente que não vai poder ir. Tem gente que não vai aguentar. Não aguenta. Por quê? Não aguenta, não tem disposição, não tem. Vai achar enfadonho, não vai compreender porque a gente está fazendo isso, entendeu? É como se fosse muito para o nível espiritual daquela pessoa. Aquela pessoa não tem nível espiritual para acompanhar o que está sendo feito. Não tem nível espiritual para ser acompanhado. Vocês vão ver só, para quem quiser. E tem um detalhe. A pessoa pode entrar no site, pode querer vir com todo aquele ar curioso, mas se começar a não entrar realmente para interagir, para conhecer, para não sei o quê, a gente tem medidores para dizer esse camarada não serve. E a gente vai excluir. Vai excluir porque não adianta ter gente lá que só quer ficar na curiosidade. Quando der, ele vai. Não, meu amigo, não é quando der, não. Você tem que ser um cara que quer participar dessa coisa. Não curioso. Curioso vai ser curioso lá assistindo o jogo do Flamengo Fluminense, entendeu? Vai ser curioso com outra coisa qualquer. Mas com o que a gente está fazendo, não tem que ter curiosidade, não, curiosidade simplesmente, não. Tem que ter gente com vontade. Assim como eu estou pedindo pelo general Culhão, eu só quero gente para perto de mim, culhão também, entendeu? Esse ano culhão, que quer fazer as coisas realmente, né? Segundo o Collor de Mello, tem o roxo, né? Não sei o que ele falava, esse troço assim. Então é isso aí, quer dizer. Então aguarde, porque já amanhã e depois da manhã, eu vou fazer o fecho de cada coisa que eu estou fazendo. Quer dizer, dessas duas últimas, porque eu já fiz fecho de outras coisas. Essa agora, por exemplo, essa da apresentação dos ensinamentos Meixo Sama, eu varri os 36. Agora eu vou fazer uma fechada sobre isso. Mostrar o que foi a intenção, o que a gente fez, tal. Isso vai ser feito na segunda-feira. Amanhã, lembra da evolução de Deus? A gente vai fazer um fecho mostrando os ensinamentos de Meixo Sama em alguns lugares ali
para dar uma clareada, que as coisas não são bem assim, só como o livro fala. Entendeu? Não sei se tem. Marina Pinho, você me perguntou aqui, que é do Jorei Centro e Recreio, professora de Ikebana, membro desde 1977, ótimo. Excelente, porque a gente ficou na dúvida sobre ela, ela se explicou aí mesmo. Tá certo. Obrigado. Espero que a gente esteja conseguindo ser útil, né, para vocês aí. E a minha ideia é realmente fazer essa coisa que, infelizmente, eu tenho que falar assim. As pessoas não estão preocupadas em formar as pessoas. Aquele negócio que eu falei do meu cunhado, do meu genro, realmente, fica pessoas assim, para fazer experiência de fé. O que está revelando aí? A pessoa está se mostrando. Tem voz bonita, entendeu? É isso que é. Não, o ideal seria o quê? O ideal seria a própria pessoa chorando, agradecendo a Deus a missão, pelo que passou, pelo que vivenciou. Você já botou um terceiro aí para falar? Não adianta a pessoa querer se exibir com voz bonita. Não é essa a questão. Entendeu como é que é? Mas como é que pode? A pessoa mora lá no Pará e tal, né? Então manda gravar, tem vídeos aí para fazer. Passa isso aí para as pessoas verem, né? Ver o espírito da pessoa falando, vibrando com a situação, entendeu? Aquele general aquele ministro bobo, né? Ficar fazendo aulinha de professor Raimundo, eu já não aguentava o reverendíssimo Matanaro, né? Eu já não me lembro mais como é que ele falava, aquele negócio. Posso contar com os senhores? Ele mesmo propôs a coisa, ele mesmo está dizendo, como se fosse assim, levanta a mão, aí todos aqueles babacas tudo levantando a mão. Porra, cara, sei lá o que ele está falando, vamos pensar um pouco. Ele ficar exigindo essas coisas bobas, isso é coisa de boba, de coisa escolinha do professor Raimundo, entendeu? E ficar dando uma paradinha para ver se o cara guardou a coisa ou não, né? Hein? Eu falei demais, né? Minha esposa aqui é boa, que ela dá uma castrada da boa. Tudo bem? Amanhã tem mais, então. A Jussara falou umas coisas aí. Jussara? Olha o cemitério, Jussara. Você não está quieta aí com o cemitério, não. Não sei, não. Acorda, gente. Isso aí, ame ou odeie. Pois senão prejudica quem quer crescer. Esse é o meu ministro. Também você é minha o quê mesmo? O que eu vou falar aqui? Seguidora. Seguidora, sei lá. Por isso, ser referencial não é fácil. Temos que filtrar a resposta, porque a verdade terá que ser dita sempre. Doa quem for. Isso aí, Jussara, manda pro pau, pô. Tá bom, vou ter que despedir, senão minha esposa aqui me expulsa daqui. Sama, junto, sempre, unidos. Me orienta, por favor. Humildemente peço isso.